Boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez, nós estamos aqui com o nosso projeto em desenvolvimento, né, que é os ciclos formativos da Unilab, Interacionismo Sociodiscursivo em Ação. É um projeto de extensão que é desenvolvido pela Unilab e pela UFC por intermédio do grupo de pesquisa GEPLA, que é Grupo de Pesquisas em Linguística Aplicada, Ensino, Aprendizagem de Língua, que é o nosso foco, e formação de professor. E neste projeto em desenvolvimento, estamos apresentando o quadro teórico do interacionismo sociodiscursivo a partir de uma grande pergunta: quais são as contribuições do ISD para a sala de aula da educação básica, no Brasil em particular? Então, para responder a essa pergunta, nós já passamos pela primeira etapa, que foi discutir questões epistemológicas do ISD, e estamos agora no segundo momento, que é quando os pesquisadores vêm aqui, normalmente dois, um que é membro do GEPLA e um convidado, para contribuir com essa discussão maior, que é sobre o ensino-aprendizagem de língua portuguesa no Brasil. Hoje nós temos duas grandes pesquisadoras. Nós temos Eliane Lousade, da USP, e também temos Lena Lúcia Espíndola, da UES, Universidade Estadual do Ceará. No primeiro momento, nós vamos ter a professora Lena Espíndola e vamos ter, em seguida, as contribuições da professora Eliane Lousade, para depois a gente começar numa outra etapa, que é a etapa das discussões. Creio que é a etapa mais importante, porque elas vão ter a oportunidade de dialogar com o público, né? Então, eu vou apresentar aqui a professora Lena Lúcia e gostaria muito de convidá-la. Então, a professora Lena Lúcia, Lena Lúcia Espíndola Rodrigues Figueiredo, ela possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Educação e doutorado em Linguística pela mesma universidade. Ela coordenou a Casa de Cultura de Língua Francesa da UFC, onde também atuou como professora de língua francesa. Atualmente, ela é professora assistente G da Universidade Estadual do Ceará. Tem experiências na área de linguística, com ênfase em linguística aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de línguas, língua e discurso, teorias linguísticas, gêneros textuais, língua e literatura, produção textual e transformação social. Ela é membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguística Aplicada e ela se situa dentro do quadro teórico da Escola Genebrina para discutir o ensino-aprendizagem a partir de texto como ponto de partida. Ela destaca a tradução do livro Atividades de Linguagens, Texto e Discurso, por um interacionismo sociodiscursivo, e também traduções de capítulos teóricos sobre capítulos de livros, né, teóricos, sobre o quadro interacionismo sociodiscursivo. Então, quero dar boas-vindas para a professora Lena Lúcia Espíndola. Primeiro, quero dar meu boa tarde a todos, a todas, a todos. Gostaria de agradecer, primeiramente, o convite por estar aqui, fazendo essa discussão, não é, sobre o interacionismo sociodiscursivo, tratando especificamente sobre mecanismos enunciativos. Gostaria de agradecer à professora Eulália e à professora Camila Peixoto, as duas coordenadoras desse ciclo formativo, desse projeto de extensão, e gostaria de dizer também da alegria de estar partilhando esse momento, esse espaço,
com a professora Eliane Lozari. Eu estou fazendo minha autodescrição, sou uma mulher parda, acho que sou parda, cabelos castanhos, no ombro, eu estou de óculos e usando uma blusa azul. Então, gostaria de, depois desses agradecimentos, gostaria de começar e solicitar a apresentação dos slides. Pronto. Bom, então, como eu disse, como nós falamos, o tema mecanismos enunciativos, né, nesse ciclo formativo da Unilab, interacionismo sociodiscursivo em ação, uma promoção da Unilab, Bibi e Vepla, e que tem aqui nesse projeto a coordenação da professora doutora Eulália Velha Lúcia Fraga Lercan e a professora doutora Camila Peixoto. Bom, então, nossa fala ela vai ser dividida em 3 momentos. Achamos importante trazer, no primeiro momento, analisar um pouco essa questão da ação de linguagem, com esse termo linguageira, que eu acho, assim, de um sentido, do ponto de vista, quando se pensa em linguagem, em ação, então a palavra linguageira traz esse sentido de atividade, de ação muito forte, então é semiotizada de uma maneira bem especial. Então, segundo o ISD, toda produção textual se desenvolve a partir de uma atividade social, bem como de uma intertextualidade. Como nós vamos trabalhar com análise textual, análise de texto, tão importante a gente trazer essa noção de texto, né, de produção textual, e aí, a partir daí, a gente já tem 2 coisas fundamentais, né, 2 noções fundamentais. A de produção textual como atividade social, né, ela se desenvolve a partir de uma atividade social, bem como de uma intertextualidade, né, vai buscar modelos, paradigmas que estão no intertexto, né, no arquivo que, segundo o ISD, ele vai chamar de intertexto. Nessa produção textual, há um agente que dispõe de representações próprias da atividade sociolinguageira contextual, representações que definem sua situação de ação. E essa ação, isto é, essa intervenção, então essa ação é uma intervenção, constitui uma ação de linguagem que nós chamamos de linguageira, não é? Essa ação, adaptada necessariamente de acordo com características de sua situação, é inspirada em modelos de gêneros disponíveis no intertexto. E o produto dessas decisões, como nós já falamos na questão dos gêneros que estão arquivados, né, no intertexto, e o produto dessas decisões de empréstimo e de adaptação é, então, um texto empírico. É o que nós vamos chamar de texto empírico, singular, porque é produto, tem uma identidade, né, singular por sua constituição autoral. Essa ação, 2 aspectos são extremamente relevantes à conceitualização da ação linguageira. O primeiro aspecto é que ela é uma unidade psicológica. E o segundo é que é um processo de tomada de empréstimo, né? Como nós já vimos, que é uma tomada de empréstimo ao intertexto. Portanto, a ação linguageira se materializa numa unidade comunicativa que é o texto empírico, né? Então, é importante essa concepção, essa conceitualização do que seja um texto empírico, né? Do que seja uma produção textual. A situação da ação linguageira. Tal situação se designa pelas propriedades dos mundos formais, mundo físico, social e subjetivo, que são suscetíveis de exercer uma influência sobre a produção textual. Como diz Habermas,
o que nós produzimos, nossa produção textual, nossa produção de linguagem, ela é fruto desses mundos discursivos, né? Eles chamam mundos discursivos, são esses mundos formais, o físico, o social e o subjetivo. Aí, como exemplo, eu digo o seguinte: ao escrever um poema, uma poeta cearense analisada, e por que eu estou falando uma poeta cearense analisada? Porque em nossa pesquisa realizada no estágio pós-doutoral, nós trabalhamos com análise de 3 poetas cearenses, né, em que elas abordavam o tema da condição feminina. Bom, então, ao escrever um poema, uma poeta cearense analisada produziu sua ação linguageira a partir de uma série de fatores advindos dos mundos formais, onde produziu o texto, quais condições sociais e subjetivas influenciaram sua produção ou sua ação. É importante distinguir a situação da ação de linguagem, né, a ação linguageira, em ação externa, isto é, as características dos mundos formais, tais como uma comunidade de observadores poderia descrevê-las, e a situação de linguageira interna ou efetiva, isto é, as representações desses mesmos mundos, tais como o agente, o produtor, as interiorizou. Como exemplo, podemos citar o Conversar com Estrelas, como faz Olavo Bilac em seu poema Via Láctea. Essa situação de ação interiorizada que influi realmente sobre a produção do texto empírico, né, do poema. Quanto à ação exteriorizada, como exemplo, podemos ter o conhecimento do que seja a Via Láctea. Então, o conversar com estrelas, não é uma ação interiorizada. Olavo Bilac diz conversar com estrelas. E, como exemplo de uma ação exteriorizada, é o conhecimento do que seja, porque ele vai falar da Via Láctea, né? E aí o que seja a imagem, a própria imagem da Via Láctea. É a galáxia espiral barrada que abriga o sistema solar e a Terra, contendo entre 100 a 400 bilhões de estrelas. Então, essa a gente pode dizer, não é, que essa ação de visualizar essa Via Láctea, conhecendo o que é essa imagem de Via Láctea, a gente pode dar como exemplo de uma ação exteriorizada. Então, eu trago aqui, só rapidinho, para a gente ver esse poema do Olavo Bilac, Via Láctea, está no soneto, é o soneto 13. Ora, direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e ao vir do sol, o saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Então, essa ação, por exemplo, de ver o vir do sol, né? A ação de abrir a janela para olhar as estrelas, né? É uma ação mais exteriorizada, né? Quando ele diz que conversa com as estrelas, né? Que está saudoso e em pranto, você tem aí realmente a expressão de uma ação interiorizada. E continua o poema: direis agora, translocado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Né? Então, veja bem que a questão do amar para entender estrelas, né, entra nessa interioridade do próprio agente produtor do poema. Né? A própria conversa que se estabelece também com os leitores, nós vamos ver isso mais adiante, né? É também imaginar uma conversa, um diálogo num poema em que ele está pensando o que é que o leitor está dizendo, é também uma ação interiorizada. Metodologicamente, a partir das informações referentes à situação de ação interna, não podemos formular senão hipóteses sobre a situação efetiva do agente. Exemplo disso é quando estamos diante de uma
de uma poeta e apresentamos nossas análises e ela se surpreende dizendo: você interpretou muita coisa do poema explicitando sentidos que não pensei ter atribuído. E por que tudo isso para falar de mecanismos enunciativos, né, gente? Aí alguém deve estar pensando, e aí, ela vai falar sobre os mecanismos enunciativos? Tudo a ver, né? Nessa concepção de produção textual e de ação linguageira, é uma ação linguageira. Então, foi muito interessante, porque na pesquisa, né, nós analisamos poemas de 3 poetas cearenses, e eu fui dar uma palestra, apresentar na UES parte das minhas análises, e a professora poeta estava presente, ela ficou muito emocionada. No final da minha apresentação, ela disse: poxa, Lena, você viu coisas que eu não imaginava que eu pudesse, digamos assim, propiciar essa visão. Quer dizer, ela mesma não, no seu mundo interiorizado, ela não tinha a percepção de outras coisas que eu, lendo o poema dela, tive, né? Então, você vê que essa questão da interiorização, ela vai do produtor ao receptor, né, da mensagem ou do texto produzido. Portanto, as relações entre uma situação de ação e um texto empírico não podem jamais apresentar um caráter de dependência direta ou mecânica. Primeiramente, pelas razões aqui expostas, e em seguida, porque mesmo que se dispusesse de um conhecimento exaustivo da situação de ação interiorizada pelo agente, esta situação não permitiria, de forma alguma, prever o conjunto das características do texto empírico produzido. As representações do agente constituem apenas um ponto de partida, apenas uma base de orientação, a partir da qual um conjunto de decisões devem ser tomadas. Olha, quando a gente vai estudar os mecanismos enunciativos, a gente vai exatamente ver, não é, esse conjunto de decisões tomadas pelo produtor, né, como nós vamos explicar mais adiante. E aí passamos, por exemplo, também para trabalhar com os mecanismos enunciativos, nós temos que trazer também a ideia de arquitetura interna dos textos. O ISD, né, ele vê o texto como um folheado. Eu acho muito bacana essa metáfora do folheado formado por camadas. Tem a camada da infraestrutura geral do texto, que o ISD vai dizer que é a mais profunda, tem o dos mecanismos de textualização e os mecanismos enunciativos. Olha aí onde se situam os mecanismos enunciativos, né? Na arquitetura textual, numa das camadas, né? Que é a terceira camada que a gente está colocando aqui. É uma distinção de níveis de análise que corresponde à necessidade metodológica de desvendar a trama complexa da organização textual. Aí você desvenda a trama da organização textual. Por exemplo, quando você vai fazer a análise da organização temática, é claro que você vai situando aquilo que é a ideia principal, a ideia secundária. Então, essa hierarquização, ela existe, né, nessa constituição textual, né? A lógica de superposição das camadas se baseia na constatação do caráter hierárquico, ou pelo menos parcialmente hierárquico, de toda a organização textual. Existe uma camada mais profunda, existe aquela que é mais linear, está mais na linearidade, tem a outra que é mais configuracional, que é o caso dos mecanismos enunciativos, né? São mais configuracionais, não depende de nenhuma de sequência, tanto de linearidade. Bom, a infraestrutura geral do texto, os mecanismos de textualização já foram apresentados, né? A infraestrutura em que você trabalha o plano geral do texto, os tipos de discurso, né? Que o texto comporta, né? E os mecanismos de textualização, onde nós vamos estudar, eles são articulados à linearidade do texto e onde nós estudamos os mecanismos de conexão, de coesão nominal e de coesão verbal.
E aí nós temos, finalmente, a terceira camada, que é dos mecanismos enunciativos, parecem ser pouco dependentes da linearidade do texto, né? A distribuição das modalizações, por exemplo, como nós vamos ver, e a Eliane vai bem explicar melhor, aprofundar as modalizações, é quase essa linearidade, né, essa distribuição, é quase independente da progressão do plano de texto. Então, são consideradas mais diretamente relacionadas ao tipo de interação que se estabelece entre o agente produtor e seus destinatários, né? E aí eu digo assim, quando eu estou trabalhando com os meus alunos, eu gosto de trabalhar os mecanismos enunciativos, sobretudo como professora de literatura e de língua francesa, poema, conto. Então, sobretudo nos poemas, gosto muito de trabalhar, né, explicitando a questão dessa interação que se dá, né, entre o produtor textual, né, e leitores, né, e interlocutores, então, destinatários. Então, é interessante, os mecanismos enunciativos nos possibilitam demais analisar, não é, essa questão, inclusive questões ligadas aos mundos formais sobre os quais nós já apresentamos, físico, subjetivo e social. Então, tomemos a primeira estrofe do poema de Olavo Bilac. Ele diz: ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. Então, vejamos. Quem é responsável pelo que é enunciado? Que voz é essa? De que forma esse responsável é representado no texto? Com quem ele conversa no texto? Com quem ele diz conversar no texto? Então, o que é que a gente percebe? Ele conversa no texto, imaginando que está conversando com leitores, com destinatários, que ele fala, e aí pelos verbos, direis, ora direis ouvir estrela, certo perdeste o senso? Então, ele imagina, está aí aspiado, que o leitor, a leitora, quem sabe, que está, aí realmente está no plural, são leitores, estão realmente conversando com ele sobre a ação linguageira que ele explicita aqui de conversar com as estrelas. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. Né? Então, veja que com quem ele conversa. Conversa, na realidade, ele está imaginando um diálogo conversando com leitores. Com quem ele diz conversar no texto? Ele diz conversar com as estrelas. Há na estrofe interlocutores, sim, está claro aí a presença deles, né? No diálogo imaginado pelo Olavo Bilac. E como são representados? Olha, veja bem, os verbos na segunda pessoa do plural, marcadores da presença do interlocutor, né? As pessoas com quem o poeta se diz falar, conversar. Que aspectos valorativos podemos atribuir à palavra certo? Certo. Certamente. Olha o valor de um certamente. Né? Perdeste o senso. Olha a modalização, perdeste o senso. Né? Utilizando um verbo, né, em que exprime uma ação de perder o senso, e que, ao mesmo tempo, modaliza o que é um poeta, o que é o poeta, nesse caso, o poeta Olavo Bilac, né? A expressão temporal, muita vez, que dá uma progressão de força, a repetição da ação, pálido de espanto também também uma modalização. Então, como nós podemos ver, examinar os mecanismos enunciativos é uma forma de penetrar na configuração do texto e perceber esses mundos para poder entender as intenções do autor, do produtor, ou as intenções que podem advir, né, dessa mesma produção.
Esses mecanismos enunciativos que funcionam nesse último nível, né, na camada que é o último nível, contribuem mais claramente, mais claro do que os anteriores, os precedentes, para a manutenção da coerência pragmática, como eu já disse, né, dessa interação que se dá, a coerência pragmática interativa do texto. Contribui, por um lado, para o esclarecimento das responsabilidades enunciativas, né, mostrando quais são as instâncias que se responsabilizam pelo que é enunciado no texto, quais são as vozes que aí se expressam, e traduzem, por outro lado, as diversas avaliações, julgamentos, opiniões, sentimentos que são formulados em relação a certos aspectos do conteúdo temático e que são chamados pelo ISD de modalizações. Eles visam, esses mecanismos, né, mais diretamente a orientar a interpretação do texto por seus destinatários. E é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com eles, né? Operam numa quase independência em relação à progressão do conteúdo temático, não se organizam em séries isotópicas e podem, por essa razão, ser chamados de mecanismos configuracionais, como eu disse, né? A configuração por oposição a sequenciais. Responsabilidade enunciativa, vozes, né? Combinei com a Eliane Losada, que a gente poderia trabalhar, como eu trabalho muito mais com vozes, né? Eu poderia reforçar mais a questão das vozes, né? O autor ou o agente produtor do texto assume ou se responsabiliza em relação ao que é enunciado ou pode atribuir explicitamente essa responsabilidade a terceiros. Veja que no poema do Olavo Bilac, ele assume a presença da primeira pessoa do singular, do eu, né? Um eu lírico, um eu poético, que assume a responsabilidade do que é dito, né? Então, às vezes, ao passar essa atribuição da responsabilidade enunciativa, ele pode fazer através de fórmulas do tipo segundo fulano, né? Alguns pensam que, etc. A identificação das responsabilidades enunciativas constitui, no entanto, um problema bem mais complexo. Produzindo seu texto, o autor cria, na verdade, automaticamente um ou vários mundos discursivos. Isso que eu dizia para vocês. Por isso eu trouxe a noção lá, né, de ação linguageira, que são frutos exatamente desses mundos discursivos, né? Cujas coordenadas, mundos discursivos, cujas coordenadas e cujas regras de funcionamento são outras e não as do mundo empírico no qual está mergulhado. E então, a partir desses mundos virtuais, e mais especificamente a partir das instâncias formais que os regem, que são distribuídas e orquestradas as vozes expressas no texto. Então, diferentes vozes são suscetíveis de se exprimirem num texto. Elas podem ser reagrupadas em 3 subconjuntos. A gente pode encontrar a voz do autor empírico, né, como a gente encontrou a voz do eu poético do Olavo Bilac do poema Ora Direis Ouvir Estrelas, certo, perdeste o senso, né, que é Via Láctea, o título. As vozes sociais, isto é, as vozes de outras pessoas ou instituições humanas exteriores ao conteúdo temático do texto, nós vamos ver isso aí, o que é, as vozes de personagens, isto é, as vozes de pessoas ou de instituições diretamente implicadas no percurso temático. Esses 3 tipos de vozes nós podemos encontrar no texto. Então, essas vozes podem estar implícitas, não sendo traduzidas por marcas linguísticas específicas, elas só podem ser inferidas na leitura do texto. Em alguns casos, no entanto, essas vozes são explicitadas por formas pronominais, eu, nós. Essas vozes são explicitadas por formas pronominais, por sintagmas nominais, né? O dono da casa, ou ainda por frases ou segmentos de frases. Vejamos a segunda estrofe do poema de Bilac. E conversamos toda a noite enquanto a Via Láctea como um palho aberto cintila. E ao vir do sol saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto.
Como agora essa voz do autor empírico ou do eu lírico é representada? Veja que ele saiu do eu para uma pluralidade na voz, se somando e se integrando às estrelas. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. Ele fala, mas ele inclui na ação linguageira quem? As estrelas também. Olha a ideia de ação linguageira que bem entendida nessa. E ao vir do sol, saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. E aí, quando a ação é só dele, atribuída a ele, a voz é só dele, é o eu, né? Que a gente distingue desinencialmente a partir do verbo procuro, eu procuro. Como agora essa voz do autor empírico, do eu lírico, é representada? Já disse. É representada pela voz pluralizada na desinência do verbo, uma voz que expressa uma ação linguageira em que um eu se integra com as estrelas. Conversamos. E também pela desinência verbal, expressando na primeira pessoa o eu lírico, como eu disse, procuro, né? As modalizações, então, são essas as modalizações, que são avaliações formuladas em relação a aspectos do conteúdo temático, as avaliações feitas a partir dessas responsabilidades enunciativas, né? Então, eu deixo que a Eliane mais aprofunde, são os 4 tipos que, no interacionismo, nós desenvolvemos, as modalizações lógicas, as deônticas, as apreciativas e as pragmáticas, não é? Nós chegamos à conclusão que fica difícil a gente falar de vozes, não falar de modalizações, ou falar de modalizações e não falar de vozes, uma vez que são integradas, né? Mas, para efeito só metodológico, nós resolvemos, né? Decidimos que ela ficaria mais com essa apresentação das modalizações. Eu vou deixar também mais uma explicação sobre as modalizações, eu deixo para a Eliane, né, mostrando quais são os elementos linguísticos discursivos que vão expressar essas modalizações, né, segundo o ISD. E aí eu trago de novo aqui 2 estrofes do poema do Olavo Bilac, quando ele diz: direis agora, translocado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Né? Então, o que é que a gente percebe nessas 2 estrofes também? Há o jogo de vozes que se continua. Né? Direis agora, translocado amigo, ele fala com, né, com o que a gente entende que é o interlocutor, um possível os leitores, né, do poema, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? Inclusive, quando ele usa o modalizador translocado, né, ele está trazendo, ao mesmo tempo, uma voz social, né? Ele está dizendo que é a voz do leitor, do destinatário, mas que termina sendo uma voz social, porque o que as pessoas pensam de uma produção poética? Né? Eu me lembro que um professor uma vez disse para mim, na prova do vestibular não pode haver poemas, porque ninguém sabe onde está a cabeça do poeta quando ele escreveu o poema. Né? Então, toda essa questão de modalizar, né, o poeta como translocado, né, que está vendo coisas, né? Então, ele traz aqui no poema dele como uma voz social. Na realidade, a voz dos leitores, quando ele dá voz aos leitores, é, sim, a voz social. E aí, que há mais? E ele termina na subjetividade, atribuindo, ele diz,
E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. No final, a gente vê bem a questão do mundo subjetivo, da ação interiorizada aqui, o poeta trazendo a questão a relação entre amor e entender. E quem sabe, em vez de estrelas, entender as pessoas, né? Só entendendo, só podemos amar quando entendemos as pessoas, ou só podemos entendê-las quando as amamos, né? Então, essa subjetividade que pode partir da gente, eu não tenho certeza que ele está dizendo, está querendo dizer que estrelas aqui é uma metáfora representando pessoas humanas, né? Mas eu posso colocar como um pressuposto de compreensão, né? Há um modalizador temporal, né? Agora, que dá sequência à temporalidade, um agora, né? E há textualizadores que vigoram o discurso direto do leitor com o eu lírico, há expressões com elas, né? Essas expressões com elas, contigo, marcam um sentido pragmático na designação da capacidade de conversar com as estrelas, né? Bom, a terceira parte eu vou correr, né? Porque meu tempo está quase se extinguindo. Só trazer um pouco, só a título de informação, né? Sobre meu trabalho de pesquisa no meu pós-doutorado, né? O título da minha pesquisa, Vozes de Mulheres, o discurso da condição feminina na poética cearense. Então, essa pesquisa foi baseada, né, assentada na mesma base teórica do interacionismo sociodiscursivo. Eu fiz análise, sobretudo, das vozes, dos poemas das poetas cearenses. Escolhemos, né, 3 poetas cearenses que tratavam da questão da condição feminina em seus poemas. E aí nós trouxemos para analisar, e para apresentar aqui eu trouxe só uma categoria de análise, porque nessa pesquisa eu trabalhei também com a análise a partir da gramática funcionalista da Maria Helena de Moura Neves, que, quando ela trata da questão do advérbio como modalizador, né? Mas eu trago aqui a questão das vozes, mais precisamente relacionada com o interacionismo sociodiscursivo. Então, examinamos na arquitetura de cada texto e análise a responsabilidade anunciativa, explicitando as vozes que protagonizam o discurso dos textos como agentes da ação linguageira. E aí, fizemos análise, então, nós trouxemos para cá análise dos poemas de Valdênia Silva, do livro Andoriano. Valdênia Silva é uma professora da UES, ela tem um problema de problema visual, né? E ela é uma grande professora, uma grande poeta, né? Então, a gente faz comentários sobre ela, e eu trouxe 3 poemas, vou só ler 2, e 1 eu vou dizer como é que ficou a análise, né? Então, um dos poemas foi esse, Grito. Se ainda tenho direito ao grito, com toda a força dos meus pulmões, eu vou gritar não às teias da opressão. Agora, para vocês perceberem essa questão do não aí, né? Da negação nesse momento aí de dizer, gritar não às teias da opressão. Liberdade sempre foi minha bandeira, e nela escrevo com as cores do arco-íris, independência e vida. E aí aqui é a análise que eu faço da responsabilidade anunciativa. Depois eu vou deixar, eu vou passar porque o tempo está aí se extinguindo. Vamos para o outro poema, que foi análise do poema Feminina, né? Feminina, o próprio título já traz para nós, né, uma sugestão de pressuposição de interpretação. Ela diz: se pudesse, hibernaria para me poupar dos absurdos do mundo. Já pensei em me tornar uma eremita para fugir de quem me suga as melhores energias. Se pudesse, hibernaria para me poupar dos absurdos do mundo. Não, isso aqui já
já foi, né? Tentei fechar os olhos, tapar os ouvidos, recolher-me à completa alienação para, quem sabe, viver dias felizes. Mera ilusão, porque sou Maria e Margarida, que não adormecem diante da opressão e carregam nos olhos a fé menina para atravessar os dias de escuridão. Então, esse poema, a análise foi muito prazerosa fazer a análise desse poema, porque, na realidade, a voz dela, eu digo assim, ó, como no poema anterior, situamos a voz de um eu poético, expressão da subjetividade, de uma voz lírica no texto, como diz Márcio Moisés, o eu poético define-se como um eu que se autoexpressa para se conhecer e para se comunicar ao leitor. Nesta última oração do autor citado, temos exatamente a explicitação de ser Valdênia na poesia, se comunicando ao leitor, dizendo dela, da sua vontade, em determinado momento de ser emita. Também vemos a mesma revelação de seu eu, quando diz ser Maria e Margarida, que não adormecem diante da opressão. Esse eu poderia ser de uma personagem criada pela poeta? Uma outra voz que não a sua? Não acreditamos, pois mesmo que assim fosse, poderíamos pensar na fusão de um eu fictício com o eu verdade, que terminaria sendo o mesmo eu, a mesma vontade de dizer o que é dito no poema. Inclusive, eu teria vontade de dizer isso no poema. E acrescentamos mais. Esse eu poético pode representar um nós, leitoras e leitores, que concordamos com Valdênia, com a voz que ela situa no poema e que se transmuda, sim, em voz social. Né? Porque, na realidade, quando ela fala assim, ela fala em nome de muitas mulheres que pensam assim. Né? É uma voz social. Por trás existe uma voz social. Então, vou pular aqui e faço análise aqui da última estrofe, quando ela fala de sou Margarida e sou Maria, vou passar. E o último poema dela eu quero só ler, ela diz assim, Senhora de si, não permitais que sufoquem tua performance libertária, nem consintas que te apaguem a voz o desejo. A voz o desejo, apaguem, olha só, a voz o desejo. Permaneça, Senhora de si, tecendo e destecendo nas tramas de sonhos e afetos. Não aceites que te prendam à ilusão de velhas opiniões formadas sobre tudo. Olha a voz social aqui do Raul Seixas, aqui nessa. Continue amiga da metamorfose, né? A metamorfose, que é o título do poema, da canção do Raul Seixas, né? Então, terminamos aqui. Que é a análise que a gente faz das vozes, né? Vou deixar. E, como eu disse nas considerações finais do trabalho, resta-nos continuar esse trabalho relevante, elaborando um livro, porque a proposta era elaborar um livro com esse modelo de análise, para apresentar o modelo de análise, como estas que colocam o feminino na condição do reconhecimento da necessidade de gritar não às teias da opressão, como nos diz Valdênia, para quem a liberdade sempre foi sua bandeira. Então, quero agradecer esse momento tão rico para nós e dizer que, deixa eu ver aqui, só mostrar que aqui são minhas referências, na realidade, as referências aqui são poucas, mas eu trago também, para quem quiser aprofundar essa pesquisa, eu trago toda uma proposta de fonte de pesquisa, certo? Que está aqui, que foi a fonte de pesquisa do meu trabalho de pós-doutorado. Muito obrigada, viu, gente? Desculpa aí se eu passei um pouco. Muito obrigada, Lena. O tempo está perfeito, foi muito bom. Tá? As suas contribuições também. Gostei muito, você trouxe aqui o texto literário, né? É bom demais, muito bom. Então, nós temos muitas participações, temos perguntas e temos também, observações que foram feitas, né? Então, o que a gente vai fazer? Agora eu apresento a segunda parte, vou convidar a professora Eliane Lousada,
e ao final a gente faz as perguntas, tá certo? Então, boa tarde, Eliane. É muito bom recebê-la aqui no nosso trabalho de formação de professores. Lembrando que este evento, porque é um evento, é um acontecimento, é um projeto também do grupo de pesquisa GEPLA. Inicialmente, a gente trabalhou questões epistemológicas, depois tivemos a primeira parte da análise desse quadro teórico, que foi a infraestrutura, com a presença da professora Antônia Coutinho, e hoje nós temos a presença de Eliane Lousade e também de Lena Lúcia, com os mecanismos enunciativos, que representam um nível de análise muitíssimo importante para nós. Então, Eliane Lousade, ela possui mestrado e doutorado em Linguística Aplicada e Estudo da Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela também possui título de livre docência pela Universidade de São Paulo, é líder do grupo de pesquisa Alter e AlterEge, ambos do CNPq. Atualmente, ela é professora associada do Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Atua na área de estudos linguísticos, literários e tradutológicos, em francês. Atua também no PPG de Letras Estrangeiras e Tradução, também na USP. Ela foi professora de uma universidade no Canadá, que eu não quero dizer assim o nome da universidade, porque eu acho que vocês não vão gostar da minha pronúncia em inglês. Mas eu peço que ela, no início, comece dizendo no Departamento de Estudos Francês. Ela tem experiências nas áreas de desenvolvimento e formação de professores, análise de material didático baseado na noção de gênero textual e análise de textos e discursos, produzidos durante o trabalho educacional. Ela tem publicações científicas também nessas áreas, é coautora de livros didáticos em inglês e em francês, como língua estrangeira, mas também em português como língua materna. Suas pesquisas apoiam-se nos pressupostos teóricos do interacionismo sociodiscursivo, nas teorias de análise dos textos e de discursos, na ergonomia da atividade e na clínica da atividade. Ela foi coordenadora do GT de Gêneros Textuais e Discursivos da ANPOL e ela é membro do Conselho Científico na Agência Universitária da Francofonia. É com muito prazer, muito feliz de estar aqui com a Eliane, e você tem até 1 hora para fazer a sua apresentação. Muitíssimo obrigada, Eliane. Bom, então, boa tarde a todas e a todos. Queria dizer primeiramente que é um prazer estar aqui, né? Queria agradecer muito o convite da Eulália e da Camila, parabenizar as duas pela iniciativa, né, desses ciclos formativos que focam, né, no quadro teórico-metodológico do interacionismo sociodiscursivo. Então, realmente parabéns, né, às duas por essa iniciativa. Né? Já avisei, né, várias pessoas que eu conheço, né, eu sei que fica gravado e acho que vai ser muito bom as pessoas poderem, né, contar com esse material sobre o ISD. Então, é um prazer estar aqui nessa tarde com vocês, prazer também dividir esse espaço com essa minha colega, Lena Lúcia, que já fez traduções, né, do ISD, e que é minha colega também no ensino do francês. Eu vou começar, né, a minha parte,
sobre os mecanismos enunciativos. Vai ter coisas que a Lena já apresentou, mas eu vou falar mais um pouquinho, porque a gente fala de maneiras diferentes, às vezes das mesmas coisas, e isso, na verdade, acaba ajudando, né, a entender. E a gente combinou um pouco que ela focaria mais nas vozes e eu mais nas modalizações, mas acho que cada uma falou um pouco, vai falar um pouco de cada um desses aspectos dos mecanismos enunciativos. Uma coisa que a gente não combinou, mas deu muito certo, é que ela pegou textos literários e eu vou mostrar para vocês textos da esfera jornalística. Eu vou começar a compartilhar aqui os meus slides. Enquanto eu compartilho, só vou contando para vocês que eu estou vestindo uma camisa preta, tenho cabelos castanhos, na altura dos ombros, e sou bem branquinha, principalmente agora, sem tomar sol nos últimos tempos. Bom, então vamos lá. Então, começando aqui, né, sobre os mecanismos enunciativos no interacionismo sociodiscursivo, eu vou primeiro falar do objetivo, né, que eu me dei aqui para essa tarde com vocês. Também vou fazer, como a Lena Lúcia, vou falar sobre o modelo de análise do ISD, rapidamente, porque é muito difícil de falar de uma dessas camadas do folhado textual sem falar, né, em como ela se encaixa no modelo de análise textual. Aí vou focar mais nos mecanismos enunciativos, né, falando um pouquinho das vozes, das modalizações, e vou dar exemplos. Eu acho que a Lena Lúcia falou muito bem sobre aquela parte inicial do ISD, que é sobre ação de linguagem, etc. Então, eu realmente nem vou trabalhar com esses conceitos. Então, assim, eu realmente foquei na apresentação de uma das camadas da arquitetura textual, que são os mecanismos enunciativos, e vou colocar um foco maior nas modalizações, trazendo exemplos. Então, o modelo de análise, né? Se eu for começar pelo modelo de análise do ISD, eu acho que a primeira coisa a lembrar, eu acho que é por isso também que a gente se interessa tanto por esse quadro teórico-metodológico, é o fato de que o Broncar e os colegas da Universidade de Genebra, ao proporem, né, o interacionismo sociodiscursivo e esse modelo da arquitetura textual, eles pensaram em várias camadas do texto, vários aspectos do texto. Então, o que é muito positivo para a gente é que a gente consegue fazer uma análise muito completa dos textos. Então, eu vejo que, às vezes, meus alunos gostam bastante de trabalhar com ISD, porque mesmo que a gente acabe explorando mais um aspecto ou outro, né, do modelo de análise, ele é um modelo muito completo, então a gente consegue enxergar melhor, né, as diferentes categorias e as diferentes maneiras de analisar o texto. E antes de qualquer análise, no ISD, a gente sempre fala que, em primeiro lugar, né, antes de qualquer análise, a gente vai pensar no contexto de produção do texto. Esse contexto de produção, ele é visto de dois pontos de vista. Do ponto de vista físico, no qual a gente tem um emissor, um receptor, um local físico e o momento da produção textual, e a gente tem um contexto sociosubjetivo, no qual a gente vai ter o enunciador, o destinatário, o local social e o objetivo. Para dar um exemplo para vocês, eu fiquei pensando, né, que exemplo que eu ia dar, e resolvi pegar um exemplo meu aqui, para vocês entenderem melhor essa diferença do contexto físico e do contexto sociosubjetivo. Então, eu peguei aqui, são várias fotos, inclusive, né, vocês estão vendo aqui o nosso evento está aqui no meio, né, com a foto da Lena Lúcia, da Eulália, minha foto, né. Então, vocês têm o quê? Né? A minha foto que apareceu aqui nesse cartaz,
dentro do contexto físico, então sou eu, Eliane Gouveia Lousada, neste momento, né, e moro em São Paulo, né, estou neste momento em São Paulo, e hoje é o dia 8 de abril de 2026, né, então esse é um contexto físico. Do ponto de vista sócio-subjetivo, eu aqui, nesse contexto dessa aula, desse curso de hoje, dessa live de hoje, eu estou falando como uma professora pesquisadora, como a Eulália me apresentou, que estou falando do ponto de vista aqui de alguém que conhece o interacionismo sociodiscursivo, que vem trabalhando com essa linha teórica há muitos anos, e que agora está aqui para apresentar, né, uma camada, né, do folhado textual, ou seja, os mecanismos enunciativos. Eu continuo sendo a mesma pessoa do ponto de vista físico, mas eu estou aqui falando do ponto de vista sociosubjetivo de um outro lugar, né? Se vocês pegarem a foto que está à direita em cima, eu estou aqui com os meus orientandos de uma outra época à direita. Então, aqui, quando eu estou com os meus orientandos, eu estou falando do ponto de vista da orientadora da pesquisa deles, né? Aqui, se vocês olharem no meio, entre os dois, eu estou falando sempre a mesma pessoa do ponto de vista físico, mas aqui eu estaria falando da Universidade de Sherbrooke, no Canadá, dentro de uma conferência para a qual eu fui convidada, e não fui convidada por ser especialista no ISD, mas do ponto de vista da professora de francês que trabalha com didática das línguas, por exemplo, né? Aqui, logo embaixo, vocês têm uma foto, que é essa mesma foto que estava aqui nesse cartaz, que foi tirada no momento em que eu estava com amigos, né, numa viagem, né? Então, quando eu estava com meus amigos naquela viagem, era a mesma pessoa do contexto físico, mas eu estava me relacionando como uma amiga daquelas pessoas e não como alguém que estava dando uma conferência. Aqui do lado esquerdo, vocês têm uma outra imagem aqui, que essa é na USP, e aqui eu estava dando uma disciplina de pós-graduação para todos os alunos da FEFELESH, que é uma disciplina para muitos alunos ao mesmo tempo. Então, aqui eu estava falando do ponto de vista, não era uma especialista do ISD, era só uma professora da pós-graduação que estava ministrando uma disciplina, né? Bom, aqui do lado direito é uma outra situação que acho que eu não preciso nem mais dar exemplos, mas eu acho que ficou claro que o contexto físico, então, é um contexto bem específico, que não leva em conta os diferentes papéis subjetivos, os diferentes locais sociais, né, em que a gente circula, né, os locais sociais que a gente ocupa, e com objetivos diferentes. Então, aqui, do lado direito, com os alunos, era uma festa de final de ano, é um objetivo completamente diferente, né? Aqui embaixo, no curso de pós-graduação, era um curso de pós-graduação sobre formação de professores para o ensino superior, né? Então, os objetivos, no contexto sociosubjetivo, também são diferentes. E por que isso é importante, né? Aquela pergunta que a Lena também fez, ela falou, mas por que estão falando sobre tanta coisa aqui se o objetivo são os mecanismos enunciativos? É que justamente o contexto de produção dos textos tem um impacto enorme em todas as camadas do folhado textual e muito, muito, principalmente, quase eu diria, em relação aos mecanismos enunciativos. Então, a questão do contexto, ela é muito importante. Espero que tenha ficado aí claro para vocês que a gente pode estar num contexto físico, mas pode estar com vários, né, papéis sociais, locais sociais e objetivos diferentes. Bom, o modelo de análise do ISD, como a Lena apresentou, traz aquela metáfora, que é a metáfora do folhado textual, né? E um folhado, porque um folhado é composto de camadas. E as 3 camadas do folhado são essas, né? A infraestrutura geral do texto, que é composta do plano global dos conteúdos temáticos, dos tipos de discurso e das sequências eventuais, os mecanismos de textualização,
que são compostos da coesão verbal, coesão nominal e conexão, e os mecanismos enunciativos, que são compostos pelas vozes e modalizações, que é o que eu vou trabalhar hoje aqui com vocês, né? O que é importante lembrar dessas camadas é que elas estão, assim, um pouco separadas para a gente ter uma dimensão e focos diferentes para olhar para o texto. Mas, no fundo, elas estão sempre juntas no momento da produção textual. Eu fiz aqui alguns exercícios para pensar se eu tivesse que representar graficamente, como é que a gente representaria, né, essas camadas. O Broncar sempre diz que a infraestrutura geral do texto é um nível mais profundo, e que os mecanismos enunciativos é o nível mais superficial, né? Isso por quê? Porque os mecanismos enunciativos, eles atravessam, né, todos os outros, eles não estão presos na infraestrutura. Os mecanismos de textualização, eles estão mais presos na linearidade do texto, e os mecanismos enunciativos não, eles podem aparecer, né, em qualquer parte, em qualquer momento do texto. Então, isso é só um exercício, eu acho que não tem a melhor representação dessas camadas, né, até porque as representações gráficas, às vezes, elas são muito difíceis, porque elas, às vezes, não dão conta, né, da complexidade dos conceitos ou das análises, mas era só para a gente pensar um pouquinho, né, nas camadas. Bom, abordando especificamente os mecanismos enunciativos, como a Lena Lúcia já falou, né, o Broncar ele vai pensar na questão das vozes a partir de 3 instâncias que assumem, né, essas vozes do texto. A primeira instância é do próprio autor empírico, que procede da pessoa que está na origem do texto, vozes dos personagens, que são vozes de seres humanos ou entidades humanizadas, né? Por que entidades humanizadas? Porque nas fábulas, por exemplo, a gente tem animais que falam, né? E que estão implicados nos acontecimentos como agentes, e as vozes sociais, que são procedentes de personagens, grupos ou instituições sociais que não intervêm necessariamente como agentes, mas que são mencionados como instâncias externas. Então, essa é a primeira grande subdivisão que o Broncar faz em relação às vozes, mas ele vai dizer também, isso como outros, né, teóricos da análise do discurso, que as vozes podem ser vozes indiretas, que aparecem muito no discurso interativo dialogado, que é o famoso discurso direto, e podem ser indiretas também, que aparece com os verbos do dizer, né, e o discurso segundo, né, segundo fontes seguras, né, por exemplo. E o Broncar vai falar também que existem as vozes explícitas, que estão claramente identificáveis no texto, por exemplo, Ducrot foi um teórico que analisou bastante essas vozes explícitas, né, essa polifonia, né, explícita, que está marcada por sinais gráficos, por exemplo, como as aspas, ou por esses verbos do dizer, ou pelo discurso segundo, ou por marcas como travessão, né, para indicar que tem um discurso direto, né? E ele comenta também, o Broncar, as vozes implícitas que podem ser inferidas por milhões de outras formas, né? Que foi muito analisado pelo Bakhtin, e que a gente pode, tem vários autores, eu uso bastante vários autores também da análise do discurso de linha francesa, que vão tentar ver, por exemplo, a Jacqueline Nautier Revue, ela vai ter várias categorias para a gente poder procurar, né, que vozes são essas que aparecem no texto, mas que não estão marcadas, e que a gente tem que inferir a partir de uma série de possibilidades, né? O contexto é uma delas, né? Mas ela vai ter outras categorias que são bem interessantes. Bom, falando mais agora das modalizações, né? Que era a parte que no fundo acabou ficando um pouco mais comigo, né? O Broncar, quando ele começa a falar das modalizações, ele traz o que nós já conhecemos,
que toda essa questão, né, das modalizações, ela vem desde a antiguidade, né, mas ele tenta reinterpretar isso a partir dos 3 mundos do Habermas. Inclusive, a Helena Lúcia comentou um pouco, né, esse uso do Habermas pelo Broncar para falar do ISD. E ele vai dizer que as modalizações, elas independem da linearidade do texto. Na verdade, os mecanismos enunciativos em geral, né, independem da linearidade do texto, ao contrário dos mecanismos de textualização, elas estão difusas, não existe uma progressão, né, dos mecanismos enunciativos no texto. E como é que ele vai definir as modalizações? Ele vai definir as modalizações como sendo a avaliação ou comentário de alguns elementos do conteúdo temático. E essas avaliações, esses comentários de alguns elementos do conteúdo temático vão orientar o destinatário na interpretação desse conteúdo. Então, a partir de um conteúdo X, a maneira de expressar esse conteúdo X, através das modalizações, vai orientar o destinatário em relação a uma interpretação. Por exemplo, né, em relação às modalizações lógicas, então, o Broncar vai dizer que as modalizações lógicas avaliam em relação às condições de verdade, como fatos certos, possíveis, prováveis, eventuais, necessários, etc. Por exemplo, se a gente pegar um exemplo muito concreto e real, né, do clima, do tempo, se eu disser que hoje em São Paulo existe uma previsão do tempo e vai chover, se eu pegar esse conteúdo temático vai chover hoje, eu posso avaliar ele, eu posso fazer um comentário em relação a ele, dizendo que é muito provável que chova hoje. Então, eu estou fazendo, né, aquela definição do comentário da avaliação do conteúdo temático, colocando como uma probabilidade alta, é muito provável que. Então, eu estou dentro aqui das modalizações lógicas. Se eu dissesse é possível, né, que chova hoje, eu estou diminuindo essa probabilidade. Se eu disser com certeza vai chover, eu estou aumentando, né, essa probabilidade. Tudo isso está dentro das modalizações lógicas, que o Broncar, o que ele vai fazer? Ele vai usar as modalizações que são consideradas aléticas, né, do ponto de vista das modalizações da antiguidade. Ele vai juntar elas, né, com outras e vai chamar de lógicas. É assim que ele propõe, né, essa categoria. Uma outra categoria dentro das modalizações são as modalizações deônticas, que avalia o conteúdo temático em relação a valores e regras do mundo social, apresentando o conteúdo a partir do direito, da obrigação social ou da conformidade com as normas em uso. Então, por exemplo, se eu pegar esse mesmo conteúdo temático, né, e eu falar deve chover hoje, né, tem um dever que pode ser simplesmente uma possibilidade, hoje deve chover, no sentido de que é possível que chova, mas eu poderia colocar também tem que chover hoje, ou precisa chover hoje. E aí estaria mais no campo das deônticas, né, mostrando uma obrigação, né, como se fosse algo, né, preciso, que tem que acontecer hoje, por exemplo. Caminhando um pouco na questão das modalizações, existem outras 2 categorias, que são as apreciativas e as pragmáticas, e as modalizações apreciativas, elas vão expor uma avaliação dos conteúdos temáticos, apresentando os fatos como benéficos, infelizes ou estranhos, né? Então, vamos dizer que vai começar uma chuva forte, e alguém fala, que horrível, essa chuva está muito forte. Então, está avaliando esse conteúdo temático como negativo, né? Mas se eu colocar, por exemplo, que bom que está chovendo, que vai chover hoje, eu estou colocando esse mesmo fato como benéfico, né? Então, aí a gente está dentro das modalizações apreciativas.
E, por fim, o Broncar propõe, né, um outro tipo de modalização, que são as modalizações pragmáticas, e ele fala que as modalizações pragmáticas, elas explicitam alguns aspectos do conteúdo temático, responsabilizando, né, ou dando a responsabilidade de uma entidade constitutiva desse conteúdo temático, atribuindo ao agente intenções, razões e capacidade de ação. Essas modalizações, elas são geralmente bem mais difíceis da gente identificar, até porque elas foram propostas realmente pelo Broncar. Existem outros autores, todas as outras modalizações, né, lógicas, deônticas e as apreciativas, a gente consegue ler outros autores, né, para ter mais exemplos e para saber melhor como avaliar, a gente pode encontrar os autores que falem delas. Mas as pragmáticas é realmente uma proposta do Broncar, então, às vezes, a gente tem mais dificuldade de identificar, porque existem poucos exemplos, né? Se a gente pegar no livro Atividade, Linguagem, Texto e Discursos, a gente vai ver que está aqui, né? Naquela primeira versão, a gente vai ver que são, na verdade, são poucos os exemplos para a gente poder identificar realmente esse tipo de modalização. Mas essas modalizações, elas são marcadas linguisticamente. E o Broncar, ele vai colocar alguns marcadores linguísticos que vão nos ajudar a identificar essas modalizações. Então, por exemplo, um primeiro tipo de marcador linguístico são os verbos modais, os metaverbos. Por exemplo, querer, dever, poder, ser necessário, né? Mas também desejar, gostar de, ser obrigado a, né? Então, todos esses verbos, a gente pode olhar para esses verbos e ver, né, se esses verbos estão querendo expressar, às vezes, uma modalização lógica, às vezes uma modalização deôntica, acontece muito com dever e poder, às vezes uma modalização apreciativa, que acontece muito com desejar, gostar de, né? Então, a gente tem que ver naquela oração qual que é o valor, né, que modalizações estão sendo veiculadas por aqueles verbos modais ou metaverbos, né? Ele também fala de modos verbais, o futuro do pretérito, né? O futuro do pretérito, que é o conditionnel em francês, ele dá realmente indícios de algo, como o próprio modo verbal expressa, algo que não é certo, né? Então, deveria, poderia, né? Então, não é algo assertivo, né? Então, também é um marcador da modalização. E ele fala também das orações impessoais. É provável que, é possível que, é lamentável que, sem dúvida que. Todos esses marcadores, por exemplo, é provável que, é possível que, vão mostrar as modalizações lógicas, sem dúvida que também. É lamentável que já vai mostrar as modalizações apreciativas, né? Então, a gente não encontra modalizações em todas as orações. Então, esses marcadores, eles dirigem um pouco o nosso olhar para a gente poder ver a questão, né, das modalizações. Então, até agora, eu falei bastante, assim, apesar de eu ter dado aquele exemplo, né, da questão da vai chover hoje, eu, na verdade, fiz uma apresentação mais teórica até agora. E agora eu vou passar para uma parte em que eu vou trazer exemplos, né? E com os exemplos eu espero que fique mais claro para vocês toda essa questão das modalizações. Vai ter um pouquinho sobre as vozes, mas eu trouxe mais as modalizações. Então, como eu falei, a gente não combinou, né? Eu e a Lena Lúcia, mas ela trouxe exemplos que são da esfera literária e eu trouxe exemplos de gêneros da esfera jornalística. E eu trouxe para vocês o que eu fiz. Eu falei, bom, eu vou entrar no UOL, né? Então, eu entrei na página do UOL e fui olhando vários textos que estavam no UOL e escolhi 4 gêneros, né? Vocês sabem que se a gente pegar o site do UOL, como era com os jornais em papel, e que hoje a gente tem isso, né, nos sites, né, do UOL, sei lá, ou de qualquer outra
outra agência de notícias como essa, a gente vai ter vários gêneros. E eu escolhi 4 gêneros para trazer aqui exemplos para vocês. Eu trouxe exemplos de notícia, exemplos de horóscopo, exemplos de previsão do tempo e exemplos de uma notícia, mas uma notícia da sessão de filmes. Então, eu vou começar aqui. Eu não trouxe, gente, o texto inteiro, né? Se a gente estiver trabalhando aqui, lembrando que a Eulália frisou bastante que o interesse desse curso é pensar na sala de aula, né? Como é que a gente daria a aula, né? Com esses, com os textos, com os gêneros e pensando no quadro do ISD. Então, se eu estivesse trabalhando em sala de aula, eu traria o texto inteiro, tá? Eu mostraria o texto inteiro para os alunos e não traria apenas partes, mas aqui para mostrar para vocês e poder focar só nas modalizações no tempo que a gente tem, eu fiz alguns recortes, né? Então, esse recorte, eu fui lá na parte da previsão do tempo. Hoje é impressionante como a previsão do tempo escrita, ela está muito baseada em aspectos multimodais, né? Então, na verdade, a gente pode ter a previsão do tempo inteira, né? E no celular a gente tem isso, só com os ícones, né? Os ícones dão tudo, eles dão todas o que poderia ser escrito. É provável que haja, sei lá, enfim, chuva forte, trovões ou granizo, poderia ser assim, mas quando a gente vai nos ícones, a gente tem os ícones que dão todas essas dimensões de probabilidade, de certeza e de possibilidade, que são muito frequentes nas previsões do tempo. Então, aqui a gente está nas modalizações lógicas, né? Se a gente pegar o primeiro exemplo, previsão de arco-íris, alta probabilidade de formação de arco-íris. Se a gente pegar o segundo, vai chover hoje em São Paulo? Sim, é previsão, tal, de possibilidade, então possibilidade, né, de chuva. É possível que chova, né? No primeiro, é provável que forme um arco-íris, né? E no terceiro exemplo, qual será a sensação térmica de hoje? A sensação pode chegar, né? Então, existe a possibilidade de que chegue. Então, aqui vocês têm o metaverbo poder, dando essa ideia aí realmente de possibilidade, né, em relação ao tempo. Se eu tivesse pego um vídeo, né, poderia ter trazido um gênero oral. No oral, a gente ainda tem, né, provavelmente, né, o jornalista falaria, hoje há uma alta probabilidade de formação de arco-íris, ou é provável que haja formação de arco-íris, ou é possível que chova, ou, enfim, o último exemplo, a frase está mais completa, né? A sensação térmica hoje pode chegar. Mas isso é só para dizer para vocês que essas modalizações elas podem estar marcadas de várias maneiras, né? Podem estar nos ícones, né? Podem estar num texto oral, vai estar mais realmente em todas aquelas marcações linguísticas, né, que eu falei. E aqui tem muitas nominalizações, alta probabilidade, 67% de possibilidade, né? Mas tudo isso dá ideias, então, sobre essas modalizações lógicas, né? Que a gente vai encontrar. Não é que só tenha essas modalizações na previsão do tempo, né? E também não é que na previsão do tempo existam só essas modalizações, é só um exemplo, como eu falei para vocês, os mecanismos enunciativos, eles não estão presos na linearidade do texto, então eles podem estar em qualquer texto e em vários locais diferentes, né, desse texto. Então, esse é o primeiro exemplo, né, sobre a previsão do tempo para as modalizações lógicas. Segundo exemplo, para as modalizações deônticas. Então, aí o que eu fui fazer? Eu fui falar, bom, eu vou procurar aqui nesse jornal, no UOL, né, modalizações deônticas, né? Li várias notícias, mas eu já achei que ia ser meio difícil de achar nas notícias, não é impossível, mas não achei. Então, eu falei, bom, vou olhar o horóscopo. E, de fato, no horóscopo, esse era o horóscopo, inclusive, desse mês, falando que para o signo de Áries, os arianos precisam ter cuidado
para não se descuidarem da vida pessoal, etc. Né? Então, esse precisam ter, né, que expressa, então, uma obrigação, né, do ponto de vista social, está caracterizando aí uma modalização deôntica. Poderia ser também, os arianos devem ter cuidado, né? Poderia ser assim. E poderia também ser simplesmente do ponto de vista um pouco mais atenuado, né? Aconselha-se que os arianos tenham cuidado, né? Ou deveriam ter cuidado, aí o futuro do pretérito também diminuindo um pouquinho o grau de dever, né, dessa modalização deôntica. Agora, indo para as modalizações apreciativas, aí eu fui olhar uma notícia de cinema relacionada ao Oscar, né? E aí tinha uma notícia, né, sobre o famoso filme, né, O Agente Secreto, né, e o que aconteceu no Oscar durante a premiação do Oscar desse ano. Bom, e todos sabem que o filme Agente Secreto concorreu ao Oscar, o Wagner Moura também concorreu ao Oscar, né, o ator, e houve toda uma campanha, né? No final, a gente sabe que nem o filme nem o ator ganharam, nenhum dos dois foi premiado. E aí tem uma reportagem com ele, uma notícia, né? Sobre o pós-Oscar. E aí ele diz, já no próprio título, o título da notícia é esse: Wagner Moura diz sentir alívio com o fim da temporada de premiações. O sentir alívio já tem uma conotação assim apreciativa, né? E aí, como eu falei para vocês, hoje eu não trouxe o texto completo. Se fosse para trabalhar em sala de aula com os alunos, eu teria trazido o texto inteiro, inclusive com a sessão, o nome da sessão, né? Porque era filmes, aí dentro de filmes, Oscar, né? Então, como é que a gente chega nessa notícia? Eu teria trabalhado todas essas... como essa notícia ela se liga com o veículo inteiro, que é o UOL online. Mas eu escolhi algumas partes dessa notícia, porque eu fui olhar como é que estava toda a questão das modalizações apreciativas. Então, vamos ver aqui no primeiro parágrafo. O Sindicato dos Roteiristas dos Estúdios de Hollywood alcançaram um surpreendente acordo provisório de 4 anos após cerca de 3 semanas de negociação. Isso era uma outra notícia que estava nessa página, que não era do mesmo filme, mas estava ao lado dessa notícia do Wagner Moura. E logo embaixo a notícia sobre o filme. O ator comentou, aí a gente tem uma inserção de vozes, né? Vozes explícitas, né? E aí a gente tem sobre a maratona de eventos ao redor do mundo durante a campanha do filme, e avaliou de maneira positiva sua primeira participação no Oscar. Então, o avaliou de maneira positiva, né, já está trazendo uma avaliação positiva, mas também o fato avaliar está aí na função de dizer, né? Ele emitiu um comentário. E aí começa aspas, que é a voz dele, então voz explícita, foi ótimo, realmente muito bom. Foi meu primeiro Oscar e foi uma boa experiência. Então, vocês têm vozes do autor, que são vozes de personagens, né, e vozes explícitas, e tem várias modalizações apreciativas. Foi ótimo, realmente muito bom, uma boa experiência. E termina assim, disse para Variety, então também termina com uma inserção de vozes, né, explícitas também com o verbo do dizer. No outro parágrafo que eu trouxe dessa mesma notícia, vocês têm novamente a voz do Wagner Moura, porque o jornalista pergunta se ele estava aliviado, e aí vocês têm aspas, que são esses sinais gráficos que também vão mostrar, né, uma voz explícita, né, nesse caso do Wagner Moura como um personagem, né, na categoria do Roncar, e ele fala assim, absolutamente. Eu penso que nós subimos uma montanha muito linda, né, modalização apreciativa, e hoje nós estávamos no topo dela, isso foi ótimo. Então, novamente, uma modalização apreciativa positiva, né? E o confessou
ele está ali dentro do lugar dos verbos do dizer, né, indicando, então, uma inserção de vozes, né, explícitas. E trazendo aqui mais um exemplo de modalizações, esse que eu falei, que eu acho um dos mais difíceis, é uma das modalizações mais difíceis de analisar, que são as pragmáticas, né, que tem a ver com a responsabilidade de uma entidade constitutiva do conteúdo temático, atribuindo ao agente intenções, razões ou capacidade de ação. E aí eu achei essa notícia sobre o caso lá, que está bem conhecido, dizendo o pai de Vorcaro tentou vender às pressas, casa de, enfim. Então, esse tentar aí é um dos verbos que traz bastante essas modalizações apreciativas. Eu encontrei, não trouxe porque era um exemplo a mais, eu achei que não precisava, mas eu encontrei um outro exemplo no jornal também com esse verbo tentar. Então, acho que dá uma ideia para vocês de que é um dos verbos assim bons para a gente procurar, né? Às vezes conseguir também são verbos que atribuem razões, intenções, né, etc. E para terminar, gente, eu trouxe um exemplo que era o que estava na primeira página hoje, que traz várias coisas, traz inserção de vozes, né? Várias maneiras de inserir as vozes. Então, vocês têm as vozes de personagens, né? Então, se a gente usar as categorias do Roncar, o Trump vai ser um personagem, e a gente tem discurso direto, indireto e discurso segundo. Então, vocês têm Trump diz que, então vocês têm aí um discurso indireto, né? Mas vocês têm também aqui nas aspas, vocês têm o discurso direto, o travessão Donald Trump em publicação na Truth Social. Então, aí vocês, né, as aspas indicam, né, um discurso direto. E vocês têm os discursos segundo também, já segundo o Ministério da Defesa do Kuwait. Então, vocês têm inserção de vozes pelo discurso segundo. Todas as inserções de vozes aí são explícitas, né? Eu não trouxe exemplos de implícita. E a gente tem uma coisa também que eu não trouxe, mas que a gente poderia ver como fazendo parte das modalizações lógicas, que são as asserções, né? Porque as asserções, elas trazem um grau de certeza muito grande, né? Então, quando a gente lê essa citação do Trump, quando ele diz um país que fornecerá armas militares será imediatamente taxado, não haverá exclusões, esse futuro, né, junto com o advérbio imediatamente, dá um grau de certeza muito alto. Então, a gente poderia dizer que dentro das modalizações lógicas é uma asserção, não tem uma marcação tão explícita, mas está atribuindo um grau de certeza, né, para o comentário que está sendo feito, né? Bom, eu dei aqui alguns exemplos para vocês, né? Claro que não é nada totalmente completo nem exaustivo. Eu espero que contribua, né? Que esses exemplos contribuam aí para ajudar na interpretação de textos. E eu posso dizer que, assim, ao trazer para a sala de aula, eu acho que o importante é variar os gêneros, né? Eu trouxe aqui gêneros diferentes, variar os gêneros, expor os alunos realmente como que esse gênero aparece no entorno, ele está ao lado do quê? Nesses sites, nunca é ingênuo o fato de colocar uma notícia ao lado de uma publicidade, enfim, ou uma notícia ao lado da outra. Então, a gente sempre tem que pensar nesses textos, né, nesses gêneros de textos diferentes que circulam em sites como esse daqui que eu trouxe para vocês do UOL, de maneira completa, né, e verificando todos os diálogos que são possíveis entre esses textos antes de entrar no mais específico, né, que é o que eu estou mostrando agora, mas que se fosse uma sala de aula, eu com certeza teria, né, ligado, né, com outras coisas. E com o texto, trazido o texto completo. E só para dar uma ideia aqui para vocês, vocês veem que até na foto tem o logo do UOL, né? Então, se a gente está falando de responsabilidade enunciativa, em nenhum desses textos que eu trouxe tinha o autor do texto empírico. Então, a gente não sabe quem é, a gente sabe que é um jornalista, mas se a gente for voltar para o contexto de produção,
do ponto de vista físico, teve algum jornalista que escreveu, que não foi o mesmo, né? Que escreveu esses diferentes textos que estão aí, horóscopo, notícia de cinema e previsão do tempo, com certeza não é o mesmo autor, mas quem está assumindo a responsabilidade anunciativa é o UOL, né? Então, esse logozinho do UOL, o fato de estar escrito aqui do UOL em São Paulo, a gente sabe que tem uma instância aí enunciativa, um enunciador que está assumindo essa responsabilidade por tudo isso que está sendo dito. E aí a gente entende melhor como é importante, no contexto de produção, a gente separar o que é do ponto de vista físico e o que é esse contexto do ponto de vista sócio-subjetivo. Bom, eu terminei, acho que também, não sei se eu passei do tempo, eu acho que não, mas parei de compartilhar aqui para a gente poder passar para um momento que vai ser um momento importante, né, de diálogo com as colegas, né, e resposta às perguntas, e agradecendo novamente, dizendo que é um prazer aqui poder compartilhar com vocês dessa tarde. Foi maravilhosa a sua fala. Eu já sabia que ela ia ser muito boa, muito explicativa, muito didática, assim como foi o trabalho de Lena, muito didático, muito explicativo, com muita tranquilidade. Qualquer professor da educação básica, mesmo que não conheça o ISD, ele vai conseguir compreender, vai conseguir interagir com vocês, e isso é maravilhoso. Nós temos aqui perguntas e temos também posições tomadas aqui. Então, como as duas falaram sobre vozes e modalização, mesmo que Lena Lúcia tenha acentuado as questões das vozes e Eliane Lousada as questões da modalização, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer as perguntas e vocês vão ficar à vontade para responder. Por exemplo, se Eliane quiser responder e Lena Lúcia quiser completar, ou vice-versa, tá? Pode ser assim? Vou começar por uma pergunta, vou começar pelo final, né? Não colocaram nenhum aqui, mas eu vou começar pela última, que foi feita pela Camila. Ela se dirige mais a Eliane, mas também, Lena, fica à vontade. Se você quiser, você pode também complementar, acrescentar, enfim. Eliane, gostaria que você falasse um pouco mais da relação entre os parâmetros do contexto de produção e as modalizações. Na verdade, você fala um pouco, mas aqui, durante a sua fala, você traz essa importância. Mas, se você quiser completar, fique à vontade. Bom, eu acho o seguinte, o contexto de produção, né, tanto físico quanto sócio-subjetivo, eles têm um impacto em todos os aspectos do texto. Não dá para a gente falar de um impacto só nas modalizações, né? Então, nas minhas aulas, eu costumo falar para os alunos, né? Eu costumo mostrar em cada parte da textualidade como é que a gente percebe o contexto de produção em cada aspecto da textualidade. Se a gente for pensar nas modalizações e no contexto de produção, a gente pode pensar que, por exemplo, a escolha das modalizações ela pode variar, pode ser o mesmo emissor, ou seja, a mesma pessoa, pode ser eu, por exemplo. Então, eu posso falar o mesmo conteúdo temático, mas eu posso dar nuances diferentes conforme a situação de produção. Então, um aspecto que para algumas pessoas possa parecer interessante, eu posso trazer um valor de interesse para essas pessoas, né? Ou posso tirar esse valor de interesse para um outro público. Então, por exemplo, se eu pegar a questão do vai chover hoje, né? Eu não sei se vocês têm isso, né? Aí em Fortaleza,
aqui a gente está com aquele negócio da defesa civil, que a gente recebe um alerta todas as vezes que vai ter uma chuva muito forte e tal. Por exemplo, ontem, né, a gente recebeu isso à tarde. Então, por exemplo, só que às vezes às vezes a chuva forte acontece, às vezes não acontece, né? Então eu posso, para algumas pessoas em bairros que eu sei que vão ser atingidos, eu posso usar uma modalização que vai falar: você não deve sair de casa hoje, porque com certeza vai chover muito forte nesse bairro, né? Ou eu já comentei com algumas amigas que às vezes isso daí não funciona. Então eu posso falar assim, ó, nem se incomode com a gente recebeu esse alerta, mas, né, não a probabilidade que chova é muito pequena, pode sair de casa. Então, eu vou falar uma coisa completamente diferente, é o mesmo produtor físico, o mesmo emissor, mas que em diferentes contextos de produção vai escolher modalizações diferentes em função do destinatário e do objetivo, né? Mas, enfim, esse é um exemplo que eu consegui pensar agora, mas eu acho que tem a ver, né, a questão do contexto de produção com todos os aspectos da textualidade. Ok, muito obrigada. Lena Lúcia quer completar, falar mais alguma coisa? Antes que eu passe para outra. Eu quero, viu, Eulália, está me ouvindo? Estou sim. Um exemplo também muito claro, trazendo a questão dos poemas analisados das poetas cearenses, né? É dizer, por exemplo, a gente pega a Valdênia como mulher. Então, o contexto de produção, né? Quer dizer, ao analisar um poema dela, fazendo a defesa da mulher, fazendo a defesa, mostrando as condições femininas, mostrando todo o contexto social da situação das mulheres. Então, aí já são parâmetros que a gente já vê na produção, na voz dela, nas modalizações que ela vai, sobretudo as pragmáticas, né, que ela vai utilizar, do poder do DVC, etc. Então, eu acho que esses parâmetros eles são fundamentais a serem analisados, e é por isso que, antes de apresentar a análise linguística discursiva, né, dos elementos das vozes, dos modalizadores, no trabalho eu mostrei toda uma história das poetas, porque ali você tinha muitas pistas do contexto de produção, né, dos poemas produzidos. Ok, muito obrigada, Lena. Aí a gente agora vai passar para uma pergunta de Luciana Lopes. Ela diz assim: então, no que se refere à interpretação do texto, preciso recorrer à análise dos modalizadores? Vocês entenderam o quê? É porque ela está fazendo a tese e está trabalhando as vozes na tese. Aí ela pergunta: então, no que se refere à interpretação do texto, né, a análise dela, preciso recorrer à análise dos modalizadores? Essa modalização do preciso recorrer, né? É assim, não é que seja o preciso recorrer, mas é importante que recorra à análise das modalizações, a gente chama as modalizações, né? Por quê? Porque elas são, como a Eliane bem nos explicou, né? As modalizações, elas trazem elementos importantes para a interpretação, porque trazem elementos dos mundos discursivos dos produtores, porque as modalizações, elas trazem avaliações, julgamentos, né, dos enunciadores. Então, daí a importância na interpretação de fazer, inclusive a Eliane mesmo confirmando aí, quando ela fez o início da apresentação dela, que essa análise desses elementos, das modalizações, ajudava na interpretação textual. Ok. Eliane, quer acrescentar? Sim, só ia comentar bem rapidinho o seguinte, que eu acho que é sempre bom analisar tudo, e aí a gente vai olhando, a gente vai analisando tudo, vai vendo as perguntas de pesquisa, e vai vendo
quais categorias, às vezes algumas elas respondem melhor as perguntas do que outras, né? Mas a gente só sabe também quando a gente analisa. Então, eu sempre acho que a gente tem que analisar tudo, assim, não precisa ser todos os dados, nem num grau muito, mas aí quando a gente vai vendo os mais importantes para responder as perguntas, a gente vai focalizando em alguns, né? Mas para saber, só fazendo Aí, pelo menos um pouco, né? aí define no final, né? Pois bem, muito obrigada. A Rita, sim, ela diz o seguinte: como se posiciona o ISD? Como se posiciona o ISD diante de uma consideração se ela deriva de um conhecimento sobre o co ou o poeta se situa no contexto literário. Espera aí, como se posiciona o ISD diante de uma consideração se ela deriva de um conhecimento sobre o poeta, como o poeta se situa no contexto literário. Pronto, é isso. Como o poeta se situa, né? Diante de uma consideração, se ela deriva de um conhecimento sobre como o poeta se situa no contexto literário. Como é que o ISD pode ver isso? Eu acho que essa pergunta é para a Ana Lúcia, mas eu posso falar uma coisa muito rapidinha. Sim. Pode falar, fale, porque eu estou pensando aqui na resposta. Eu também estou tentando entender, mas da maneira como eu entendi, né? Eu acho que se a gente pegar a categoria do contexto de produção do Broncar, eu acho que a gente pode ver o contexto de produção de uma maneira bem ampla. E quando a gente vê o contexto de produção de uma maneira bem ampla, que eu tentei falar, né, quando eu mostrei a questão do UAU, tem que ver tudo que estava ali naquele momento circulando. Se a gente pensar assim, e a gente for pegar algum autor, né, algum escritor, eu acho que a gente tem que pegar o contexto literário inteiro, né, pensando nas relações desse autor aquelas obras que ele produziu naquele contexto. Se a gente considerar que o contexto de produção é uma coisa mais ampla, não é só aquele contexto do momento específico, né, da fala ou da escrita. Sim. Lena? Porque, assim, eu não faço uma desintegração, não é, do contexto, num sentido mais amplo, o contexto literário, né, o contexto de produção e o contexto literário. Então, na realidade, há um cruzamento desses dois contextos, né, e para que, no final, você tenha a produção. Então, por isso que eu fiquei assim, querendo entender melhor a pergunta, porque, na realidade, esse contexto literário, ele entra no contexto de produção. Não é isso, Eliane? O que você acha? Eu acho que sim. Né? Pode falar, Eliane. Não, eu acho que é isso, eu concordo. Sim. E também tem uma questão que a gente deve considerar o próprio conceito de contexto de produção, né? Porque ele é amplo. E como a Eliane colocou muito bem, ela começou pelo contexto de produção, que eu achei fantástico. Eu acho que toda análise deve começar do começo, das práticas, né? E todo contexto de produção envolve os papéis sociais, né? Quando ela vai para o mundo físico e o mundo socio-subjetivo. E esses papéis sociais, eles estão ali em movimento. Então, para responder essa questão, a gente precisa também entender o movimento do contexto externo e interno, contexto de produção, né? Ali envolvido no conto, enfim, na lenda, não sei qual é qualquer gênero, no caso. Pois bem, a Rita, sim, ela também vai se direcionar, além ela diz, ele, um parnasiano, poderia estar prevendo também, de modo especial, a reação de outros participantes diante de sua postura romântica e ainda a reação do público, que poderia estranhá-lo. Ela faz uma consideração
com relação ao próprio autor, né? Exatamente, é por isso que a gente colocou, Ritaci, que a voz que ele coloca lá como voz de leitores, né, é uma voz social, que tem a ver com isso que você está dizendo também, né? Com uma postura de dizer, olha, esse romantismo de conversar com as estrelas, né? Dizem que é de tresloucado, mas é de quem ama. No final, ele associa que usar determinados elementos poéticos são ações linguageiras de quem ama. Então, é por isso que eu trouxe o poema do Olavo Bilac, porque ele tem, além dele ter esse jogo de vozes, né, ele tem esse jogo de conceitualizações também, né, de quem explicita uma ação linguageira relacionada ao momento de produção literária, inclusive, né, do que está em voga no momento. Ok, aí Camila pergunta assim, Lena, eu gostaria que você retomasse, dentro do quadro teórico, quais autores da epistemologia do ISD nós precisamos retomar para compreender os mecanismos enunciativos. Olha, nós precisamos retomar autores ligados, por exemplo, né, à psicologia com Vygotsky, com Piaget, nós precisamos retomar autores ligados à filosofia da linguagem, como Habermas, Rastier. Nós precisamos tomar linguistas como Saussure, que também traz para nós uma concepção de linguagem que é muito importante e que vai influenciar também para nós nos mecanismos enunciativos. E temos muitos autores, muitos teóricos brasileiros, os próprios teóricos nossos próximos, né, ligados, que são do ISD, e que trabalham com toda essa base epistemológica, trazem para nós essa base epistemológica, né, que vai ser Bouleyard, por exemplo, né, Bouleyard, nós temos, quem mais que a gente poderia citar? Nas minhas referências, eu coloco muitos autores dessa base, né? Inclusive autores de base marxista, né? Ok, muito obrigada. Eliane, quer completar? Sim, eu ia dizer que, assim, nessa parte, especificamente no capítulo 9, tem autores, né? Claro, além de tudo que a Helena Lúcia falou, né? Mas tem autores que ele cita especificamente, um é o Ducrot, o outro é o Genet. Ele cita também o Bakhtin quando ele fala das vozes implícitas, e tem toda... Né, Volostinov, né? Oi? O Volostinov. Pois é, mas eu estou falando da versão de 99, né? Sim. E que está, né, a questão da polifonia pelo Bakhtin, na versão de 99. Mas, além desses que ele mesmo propõe, né, o que eu ia dizer é que, para a questão das modalizações, vale a pena retomar, né, as modalizações, tal como elas foram propostas na antiguidade, para depois tentar entender as modificações que ele faz. Uma autora que às vezes ajuda bastante que é uma autora brasileira, é a Ingeborg Koch, que se vocês olharem lá, em um dos livros dela, tem até o hexágono do Blanchet, que era uma maneira de mostrar como as modalizações, né, vão do possível ao certo, né, vão da permissão ao dever, por exemplo. E em relação às vozes, eu acho que dois que ajudam bastante é a Jacqueline Autier-Revue e mesmo o Dominique Menguenot, né? Mas não estão citados aqui. Sim. Ok. E também lembrar, né, porque ela pontuou a questão epistemológica, que o ISD tem duas coisas interessantes. É um quadro teórico que tem uma construção epistemológica, né, que vai unir as ciências humanas,
E também uma outra preocupação é, como a Eliane colocou logo no início aqui, e Lena reforça nas análises, né, é difícil você focalizar uma fatia da teoria do ISD. É muito difícil, um exercício muito difícil, né? Porque a gente é tudo tão interrelacionado, né? As categorias são tão interrelacionadas, como, por exemplo, existe a metáfora das camadas, e você imagina logo essas camadas, mas essas camadas não são assim, tão linear a ponto de não se tocarem e se completarem, né? Então, vamos para outra pergunta, eu acho que vai ser a última, em função do tempo. É assim, Lena, queria que você falasse mais sobre a voz do autor empírico, percebendo-o como representação na linguagem que se materializa no texto e que é diferente do autor do mundo real. Falar um pouco mais dessa categoria, né? Desse conceito de autor empírico. Porque assim, sabe, Camila, é tão diferente a gente vê, por exemplo, um poeta como Olavo Bilac, né? A gente vê e fazer a separação entre o autor real e o autor, o eu empírico que ele coloca no poema. Então, é muito difícil, porque ele entra, né, com toda exatamente por conta da questão do contexto de produção, ele entra com todos os mundos dele, né, e muitas vezes esses mundos, eles são confundidos, embora, como na explicação, como a gente viu, quando eu colocava aí sobre a questão do texto empírico, né, das vozes em texto empírico, então, às vezes, o autor empírico do poema, por exemplo, ele não aparece tão real quanto, né, a gente, digamos, poderia ver. Ele é muito mais um eu lírico, é muito mais, por exemplo, o Olavo Bilac, quando ele diz conversar com as estrelas, né? Conversar com as estrelas. Será que no mundo real dele, ele é efetivamente esse ser que conversa com as estrelas, que é extremamente sensível, sim, capaz de elaborar um texto como um poema, né? Mas será que ele é essa pessoa de parar e ver um pássaro aqui, como eu vi hoje de manhã, um beija-flor, ali na minha janela, e ficar o tempo todo só imaginando e tal, como eu poderia, digamos assim, escrever sobre aquele pássaro, né? Então, assim, fica difícil, porque a sua pergunta é o que é diferente do autor do mundo real e diferente do autor no mundo, na sua produção como eu lírico, né? Ok. Muito bem. Liane, quer fazer alguma consideração, a complementação? Não, acho que não. Acho que até pensando no tempo, né? Nem vou. Exatamente. Tem só um comentário que não é pergunta, mas como é o último, diz assim: só um comentário. Tantas vezes elogiamos diversas figuras de linguagem em um poema, e quem o escreveu diz que sua construção foi mera casualidade. Então, assim, com essa provocação, eu acho ótimo, porque a gente não está aqui para concluir nenhum debate, mas para Mas Eulália, deixa eu só lembrar uma coisa, que a Valdênio disse isso para mim, quando eu fui apresentar as análises do poema dela, ela disse, ela muito emocionada, ela disse, como você viu coisa que eu não imaginava que eu ia propiciar isso, né? Isso acontece. As teorias da leitura também explicam, né, a história do repertório do leitor. Então, o último momento é um espaço que a gente sempre deixa para que cada um de vocês façam as últimas palavras da tarde nesse projeto nosso. E eu passo a palavra para a Lena, porque foi a primeira, depois para a Eliane. As últimas considerações, digamos. Aí eu queria, sabe o quê? Ouvir primeiro a Eliane.
Pode ser, Eulália, eu posso te desobedecer. Olha, aqui nós somos bem democráticas. Eu quero ver a Eliane, que é a nossa convidada, e aí eu quero... Vai lá, Eliane. Tá, não, eu só queria dizer, assim, que foi muito bom estar presente aqui, né? Queria, de novo, parabenizar essa iniciativa. Eu acho que é realmente um ciclo formativo, né? Eu sei que já houve outras com outras camadas do folheado textual. Hoje a gente está aqui nos mecanismos enunciativos. Claro que a gente tem que dividir, é a mesma coisa que o Broncar fala, a gente divide para poder trabalhar, esmiuçar mais cada um, mas está tudo junto na produção textual. Quando a gente está falando aqui, essas camadas estão todas relacionadas, né? E relacionadas com o contexto de produção. E quando a gente vai trabalhar na sala de aula também, né? A gente tem que sempre ter a clareza de que a gente pode subdividir para olhar melhor uma coisa ou outra, mas está tudo sempre, né, em conjunto. E eu acho assim que realmente eu espero que tudo isso que a gente fez hoje, que os outros colegas fizeram, contribuam para essa questão de trazer, né, o ISD, que é um quadro tão completo, né, com todas essas camadas, todas essas possibilidades, para contribuir para que os alunos, né, se tornem melhores leitores, leitores mais críticos, e que possam produzir a linguagem, tanto no oral quanto no escrito, né, de uma forma mais consciente. Isso. Eu queria agradecer de novo. Obrigada. E também uma coisa muito interessante é sempre a fala que a gente está trazendo aqui, cada encontro. O ISD, a pergunta é como o ISD pode contribuir na sala de aula de língua portuguesa, né, no Brasil. Mas a gente também sabe muito bem que nenhuma teoria dá conta de tudo. E aqui ficou muito evidente, né? Quando a gente chega para os mecanismos enunciativos, no caso, a Eliane foi falar das vozes um pouco, mas falou mais das modalizações, ela disse, eu preciso, em um momento, ir para outros autores que também contribuem. Isso é muito importante, né? Porque, às vezes, as pessoas acham que pegam uma determinada teoria, não importa qual, e ela tem que dar conta de tudo, né? Mas depende das nossas perguntas, isso fica muito evidente na nossa fala. Lena, suas considerações. Eu quero dizer assim que eu sempre digo isso, Eliane, eu digo muito no nosso grupo do GEPLA, que é muito bom quando uma teoria ela entra em você não só intelectualmente, mas entra como vida, como lição de vida, e assim foi o ISD, né? Na nossa vida é o ISD. Então, eu gosto muito de trabalhar essas análises, sobretudo os mecanismos enunciativos, porque é o momento em que mais a gente tem chance de entrar no texto e de entrar nos mundos discursivos mesmo, de verdade, captar as sensibilidades, captar as avaliações, captar os julgamentos feitos pelos produtores textuais. Então, eu gosto muito, muito de trabalhar essa camada, essa camada do texto, e queria dizer assim, queria agradecer e dizer que a gente aprende muito a cada apresentação que a gente vai fazer, né? Estou já me entregando aí na aposentadoria compulsória, mas aprendendo cada vez mais e sempre, e agradecer, foi uma ótima oportunidade. Camila, nós todos estamos de parabéns, eu vi a Camila aí parabenizando, você também de parabéns com a Eulália, né, na organização desses encontros, né, desses ciclos formativos, tá bom? Muito obrigada, foi um prazer imenso estar aqui. Obrigada, Lena. Obrigada, Eliane. Nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre os mecanismos de textualização e nós vamos ter a professora Matilde Gonçalves, que vai discutir conosco aqui, junto com a professora Meire Celedônio da Silva, os mecanismos de textualização. Sempre nós temos um membro do GEPLA e um convidado. Então, boa tarde a todos e até o próximo encontro, que vai ser agora em maio.